Muito bom dia, meus queridos amigos e amigas, como vocês estão? Espero que tenham passado uma semana excelente, tenha sido de muito lucratividade, muita assertividade, porque eu vou falar uma coisa, hein? Na comunidade, quem tá na comunidade viu o tanto que foi boa. Cara, e assim, gente, o que foi esse movimento ontem? O Brasil não é para amadores mesmo, é engraçado. Tem que rir, porque é muito engraçado. Então, sem mais delongas, bora falar sobre o Bovespa. Que barra, hein? Que barra. Caramba. E é muito engraçado, né? Se a gente for ver aqui, você consegue ver claramente que todo esse movimento de compra, cansado, mas ainda indo, com pouco volume, aí vem essa barra aqui de quase 5%. Meus amigos. Bom, para quem não sabe, né, a última vez que isso aconteceu foi em 2021, foi quando o STF considerou todas as provas contra a prisão do Lula e realmente ele pôde ser liberto, né? Então ontem, sim, a gente gosta de falar, né? Nossa, qual foi a notícia que aconteceu? Gente, não foi a notícia que aconteceu. A notícia foi o gatilho. Só que já se esperava isso. Inclusive, se você não confia em mim, coloca aqui, Rodrigo, o que foi dito ontem pelo Clinton na comunidade por volta de 9 da manhã. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Tô saindo do escritório, não sei se volto à tarde, mas vou explicar para vocês aí um pouquinho da ideia do índice de sentimento da B3, né? Que eu pedi para vocês responderem a enquete aí. Primeiro ponto, eu fico muito feliz que a grande maioria, né, não compraria nesse momento. É o primeiro ponto que a gente tem que pensar. O primeiro sinal é o que eu não vou fazer. A partir do momento que eu não vou fazer alguma coisa, eu já elimino, né? Provavelmente uma possibilidade de perder muito dinheiro, né? De ter um risco descontrolado, ter um risco muito, muito alto dentro de uma operação. Então, dentro desse cenário do índice de sentimento, eu consigo entender que eu não quero comprar. Então, eu não compraria forte e nem compraria leve. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que teoricamente seria a resposta... Quando saiu o sentimento do brasileiro que finalmente tinha entrado em otimismo. E aí o Clinton fala, vou começar a montar minhas posições de put. Eu, ingênua que fui, falei, beleza, acabei de ver, beleza, tá certo, eu vou fazer isso lá pro final do dia, porque agora eu tô ocupada. O que acontece? Meio-dia, começa a cair essa bagaça. Teve aluno nosso da mentoria que conseguiu captar mais de 500% em opção. Vocês não estão ligados. Isso aqui é para coisa de mudar de vida. E aí, vamos ver como é que vai ser na segunda-feira, porque se continuar caindo, o que seria muito interessante, tá? Seria muito interessante mesmo abrir um gap de baixa, mesmo no índice futuro, para limpar de vez todos os compradores. E a galera vai ficar assustada e a gente vai ver um movimento de venda assim em massa. Em massa. Até quando que vai essa montagem de posição, né? Para quem fez, eu fiquei chupando o dedo. Eu tenho aquelas opções lá no passado que reviveram. Elas reviveram. Por isso a gente nunca deve duvidar do mercado. Você faz estratégia e larga lá para o universo, larga para Deus, seja o que Deus quiser. E elas reviveram, vocês acreditam? Mas assim, pelo menos saíram no negativo, né? Agora tá positivinho, mas é um positivinho bem singelo. Nada do que eu teria feito se tivesse feito as opções de ontem. Mas quem fez aí, o Clinton, os alunos, estão bem felizes, isso é verdade. Tinha outros deveres. Mas enfim, seria bem bacana continuar esse movimento de queda, pelo menos por mais um pouco, porque aí a gente veria limpar todos os compradores do mercado e, eventualmente, o sentimento que ontem estava no otimismo vai rapidamente para o neutro ou medo, às vezes, né? Não sei se vai para medo, se for um gap forte, assim, é porque essa barra foi muito brutal. Vamos ver como é que vai andar. E aí, quando esse sentimento sair, de fato, do otimismo, vai ser quando a gente não pode mais montar as opções, vai ser quando a gente não pode mais apostar na queda do Bovespa. Será que a gente ainda tem tempo nos 48 do segundo tempo para ter esse rally invertido no Bovespa e, de fato, concretizar aquela nossa teoria dos 10% de queda de todo ano? Caramba! Na verdade, não é teoria, né? Isso é fato. Só que esse ano ainda não aconteceu. Então, se aqui já caiu, falta só 5%, cara. Será? Mais uma barrinha dessa. E acabou. Mas sem mais delongas, eu tinha comentado com a galera da comunidade que no índice futuro a gente tinha tido um interessante movimento. Na quinta-feira eu falei assim, cara, nossa, mas não é possível. Olha isso, que loucura. Olha que loucura. Olha o que a gente vai fazer no ano.
a gente vai simplesmente romper o ano de 2023. Isso aqui é ano de 2023, tá? Isso aqui é o ano de 2023, né? E eu falei isso no vídeo da comunidade na quinta-feira. Eu falei, nossa, gente, que loucura. Como assim? Romper o ano de 2023 e olha o que aconteceu, cara. Eu marquei aqui para todo mundo ver. Ele rompeu, deu uma bitoquinha. Eu não sei nem se ele fez um... Nem olhei, deixa eu ver aqui. Nem olhei para ver se ele fez... olha que salafra, que caso bonito de spring, hein? Caso bonito de manipulação, hein? Fechou acima, fechou abaixo, pau na venda. Nossa senhora, porque já era hora do almoço. Ou sacanas nem pra fazer isso em horário comercial, porque sexta-feira, meio-dia, meu amigo. Até mandei na comunidade, eu falei, ué, não se pode mais sextar nesse país? Foi engraçado. Mas sem mais delongas, bora falar um pouquinho sobre o que a gente tem de região pra trabalhar. E eu vou te adiantar, foi difícil. Porque a volatilidade que ficou na sexta-feira, cara, um candle de 5 minutos com 500 pontos. Ficou complicado, viu? Mas a gente vai ter que trabalhar nas nossas regiões. Chegou na região, se tiver o meu gatilho com o IFR, agora no caso para venda, né? Acima de 70, nos 5 minutos, ou em qualquer outro tempo gráfico que você usar, e tiver uma divergência no tempo gráfico gatilho, pau na venda. Tá ligado? Eu fico triste só desse movimento aqui, porque realmente eu vi muitas pessoas quebrarem, porque como tava uma tendência muito forte de alta, a pessoa acha que, recuou, vou comprar e vou fazer no médio que na uma hora vai voltar. E de fato, esse movimento aqui não volta, né? Mas enfim, regiões do Ibovespa, né? Depois de rompeu linha de 60 minutos, e quase chegou na linha de depósito diário. O índice futuro chegou no do semanal, cravou a mínima. Mas o Ibovespa ainda faltou uma merrequinha. Por isso, eu ainda estou com uma expectativa que vai dar uma leve quedinha. Não sei se primeiro vai ser o repique para cair, não sei se amanhã segunda é gap de baixa. Interessantíssimo se fosse o gap de baixa, novamente. Não para você comprar, mas esse gap de baixa vai assustar muita gente. Enfim, então faltou uma merreca aqui para a linha de depósito diário. Primeira região de compra é essa região da linha de depósito diário, 156.820 até 156.350. Depois, 155.074 até 154.484. Depois, 153.720 até 153.390. Depois, 152.820 até 152.300. Tem as outras regiões, mas senão fica muito longo. Região de venda, 158.660 até 159.720. 161, 170 até 162.025, tá? E pra cá, cara, eu vou passar ao longo da semana, porque eu realmente não acho que ele vai vir reto. Não acho, de verdade, tá? Então tá. Agora vamos falar sobre o índice futuro. Índice futuro, olha isso aqui, gente. É bom que quem acompanha os vídeos aqui do canal, principalmente, olha lá, segunda-feira a gente postou e domingo a gente postou. Cara, não foi mais um menos um, foi cravado, 465. Nossa região da linha de depósito semanal. E vou te contar, teve muita gente que deixou a ordem apregoada aqui. E simplesmente essa ordem voltou 1.000 pontos. Cara, não tem cabimento. Foi loucura isso aqui. Esse em verde, a linha de depósito diário, nem se importou com ela. Veio direto na semanal. Mas foi doideira, gente. Enfim, regiões de compra para os corajosos. Eu não comentei uma coisa aqui do Bovespa. Vocês lembram que tem aquela regrinha do RSI que a gente comenta com vocês, né? Comenta com os amigos. Uma tendência forte de alta, depois uma puxada forte de alta, o RSI de 60 abaixo de 30, ele funciona como possível ponto de parada do preço, que seria aí um fundo do diário. Tá? Então, aqui nessa região, teve gente que começou a montar a posição. Achei um pouco arriscado por conta da força do movimento, mas é um operacional. Se a pessoa está formando aqui as posições, ela tem que deixar, no mínimo, o stop dela abaixo dessa barra gigantesca aqui. Que agora só tem ela de proteção. Então, seria mais ou menos, quem comprou, e é sempre bom no final do dia, né? 1% de stop para pegar no mínimo 2 ou 3. Não sei em quanto tempo isso aconteceria, mas isso é um operacional super, hiper válido, tá? Quem não fez isso na sexta-feira, tem a possibilidade, se ele ainda tocar aqui na linha de depósito diário, ele ainda vai estar com o RSI aqui. No índice futuro, ele começou a ficar com o RSI, cara, bem abaixo de 60. Ele tocou aqui 20, 19, por aí. Então, aqui é a região de compra depois de todo esse movimento de queda. E aí a pessoa deixaria, né, atrás aqui desse POI.
Então, por exemplo, teria de novo 1% mais ou menos de stop para pegar aí esses 3%. Vai cair reto? Cara, nunca, assim, a não ser que seja um novo crash, né, para cair reto diretão. Sempre tem uns repiques. Então, nesses repiques daria para fazer saídas parciais aí para quem tiver o interesse, tá? Lembrando que aqui você tá na região do semanal. Para passar aqui, ele precisa duas coisas acontecer. Ou abrir em gap já abaixo da linha, recusando já a linha, indo mais ainda a fundo, ou mais algum estopim. Algum estopim. Isso aqui foi a questão lá do Flávio Bolsonaro que saiu, e aí o pessoal teve um motivo para começar a vender, que era o que a gente queria de verdade, né? Regiões de compra aqui, então, para o índice futuro, 156.400 até 157.750. Aqui a gente tem a linha de bolsa de 60 minutos também, a última, tá? De 60 minutos. A linha do diário agora, como rompeu, é o mesmo princípio de troca de polaridade. Então, agora, veja bem, olha o que aconteceu. Passou para baixo forte, voltou para cá, não. Já ganhei essa região, meu caro. Você vai embora daqui e mete a venda de novo. Foi isso que aconteceu. Ele recusou essa linha. Agora tem que ter força para passar ela de novo. Vamos ver se vai ter. Então, região de compra primeira é essa. Segunda região de compra, se passar o semanal. Mas aí eu já fico bem de olhos atentos, porque passar essa linha do semanal, a gente vai abrir espaço para ir até a próxima linha do semanal, que está aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Então, se passar essa linha aqui do semanal, o semanal vai tentar empurrar o preço 10 mil pontos abaixo, mais ou menos, tá? Então, eu teria um olhar de preferência para tentar buscar aí bons pontos, tanto de compra quanto de venda, né? Porque aqui vai ser a briga dos titãs. A gente só volta a ficar 100% vendedor de semanal abaixo dessa linha. Aqui é a briga dos titãs, tá bom? Vai ser briga boa. O diário, ele fica 100% vendedor se perder aqui essa linha de 152,050. Lembrando que essas linhas, elas vão se modificando conforme o fechamento dos candles, tá? Então, pode ser que ela vá subir aqui ainda e a gente entre em uma região vendedora um pouco antes. Eu tô explicando pelas linhas. Pelo SMC é de outra forma. Pelo SMC a gente sabe que precisa do choque mais o boss. Tem vídeo, playlist gratuita aí no canal de vocês. Mas isso aqui a gente conseguiu objetivar bastante, tá? Então, a gente tem essas regiões de compra, sim. Aqui fica complicado comprar por um tempo gráfico maior, vender por um tempo gráfico maior, né? Tipo 60 minutos. A gente pode dar preferência para as compras, mas eu não ficaria animada porque eu realmente tô animada que a gente vai conseguir completar esse cenário aí dos 10%, porque eu quero muito comprar ações boas. Muito, tá? Então, primeira região de compra é essa daqui. 157.750 até 156.400, depois 154.990 até 154.490, depois 153.320 até 152.980, depois linha do diário aqui importante, né, essa 152 aí, 152.300 até 151.790, depois 151.000 até 149.900. Se quiser saber mais, entra na comunidade. Regiões de venda. E aí, por isso que eu falei para vocês, cara, olha o tanto que tá complicado. Aqui vai ser a primeira vez que o RSI dos 5 minutos tem a perspectiva de ficar acima de 70. Pode ser que vai mudando ao longo da semana? Pode, mas pelo final do dia de ontem tá aqui. Então fica muito boa. Ainda mais junto da linha 60 minutos, nossa The Boss. Então, melhor região de venda tá aqui. 160.780 até 160.147. A gente está falando num repique de 1.800 pontos. Parece nada, mas ontem isso estava assim, ó, acontecia todo momento, né? Região intermediária, 159.900 até 159.220. Lembrando que aqui é a linha do diário. Já defendeu uma vez, vamos ver se ele vai ter força para defender de novo. Isso aqui é uma pernada válida, tá? É uma pernada válida. Então, essa região, tecnicamente, seria uma região vendedora. Só que eu prefiro esperar esse outro ponto aqui, tá bom? Eu prefiro, vou ficar de fora desse pouquinho aqui. Próxima região, 161.885 até 163.065, que é o toque da linha de boss. Depois, a gente vem para cá, 163.720 até 164.300. Tem chão, hein? Você tem que remar índice aí para conseguir chegar lá. Você tem que remar, meu caro. Falando de dólar aqui, olha isso aqui, gente. Quem participou da comunidade, eu mandei esse estudo aqui na quinta-feira. Na quinta-feira. Olha onde foi a mínima do dólar. 326. Olha onde foi a nossa região aqui. 326. Posso jogar na Mega Sena? Brincadeira. Eu acho que não se tem tanta sorte assim 2 vezes na vida, né? Então a minha sorte foi aqui, não foi na Mega Sena. Infelizmente. Mas tá bom. Bacana, né? Essa região continua válida porque tem os 50% aqui, 326 até 321. Depois, primeira região de compra, 5359 até 5374, linha de boss 60 minutos aqui também. Aqui,
5.401 até 5.414. E aqui, primeira vez do RSI dos 5 minutos abaixo de 30, a gente vai usar essa regra também para buscar pela compra. 5.449 com 50 até 5.436 com 50. Essa aqui é uma linha de boss, mas eu não quero operar nada aqui, porque eu acredito que esse movimento aqui pode ser só um inducement para poder fazer o movimento aqui, ó. E aí a gente ir com ele. Ah, e olha que coisa interessante também, ó. Lembra dessa linha verde aqui? Vocês lembram quem que é ela? Tcharam! Linha de boss do diário. Cara, então simplesmente a gente conseguiu cravar dentro da comunidade a mínima do dólar no dia, a mínima do índice no dia e a máxima do dólar no dia, praticamente. Ah, mas Ariane, não foi a máxima aqui. Beleza, mas caiu no meu POI. Caiu no meu POI, tá lá. E vocês não acreditavam que ia funcionar. Nem eu acreditei tanto assim, cara. Quando eu vi, eu falei, não, tá de brincadeira. Até que o negócio funciona mesmo. Brincadeira. Mas vamos lá. Então, regiões de venda aqui, para quem tá querendo vender dólar, né? Quem acredita no repique, tá bom? A máxima, deixa eu ajustar aqui. 5.520 com 50 até 5.509 com 50. Depois, 5.546 até 5.560. Depois, 5.589 até 5.614 e depois 5.640 até 5.653. Aqui tá a linha do semanal, tá? Então, querendo ou não, o índice futuro já chegou lá, mas o dólar não chegou. Vamos avaliar isso aí. Fato é, o dólar com esse movimento do diário, ele tá agora aqui em cima do key level dele. Aqui. Ele não fechou o diário acima do key level, ou seja, ele não fez a tentativa de reverter a tendência, tá? Então, a gente só vai considerar que, de fato, o diário reverteu a tendência quando? Quando ele fechar acima daqui, recuar e fazer o primeiro boss, tá bom? Então, ele ainda não reverteu a tendência do diário. Nos 60 minutos já, nos outros já. Nossa, isso aqui é brutal, cara. Isso aqui é brutal, né? Que doideira. Que doideira. E ele fechou acima aqui, né? Fazendo o primeiro boss de todo aquele movimento aqui que ele tinha feito antes. É isso. Esses movimentos, assim, me fazem gostar muito do mercado, sabe? Porque você fala, gente, que loucura. Esse tipo de movimento que, assim, é óbvio, gente, que eu acho só quem segue a tendência e vai pegando o stop agressivo, colocando barra, conseguiu capturar todo esse movimento, né? Normalmente a gente sai na estrutura ou sai no 3-1. Mas esse tipo de movimento que você crava aqui a mínima, o dólar andou 180 pontos. Fazia muito tempo que isso não acontecia. Olha como o MACD tá muito forte aqui, significando que todo recuo aqui eu tenho que buscar pela compra, porque ele vai retestar ainda máximo. Então, bem interessante de se ver, né? E olha aqui o interessante que eu não tinha visto. Ele fechou acima da linha de boss do diário, os 60 minutos. Não tinha visto, não. Achei que tinha ficado abaixo. Não muda nada, tá? Pra análise, mas é uma coisa interessante aqui. Vamos começar aqui pelo Bitcoin. Que Bitcoin a gente também cravou a máxima aqui, né? Eu até tive que mudar de corretora, porque a Binance, pelo BTC-USD, tá dando muitos bugs, fizeram uns movimentos bem esquisitos que não aconteceu em nenhuma outra corretora. Então, vou ter que ficar só na Coinbase mesmo. E aqui, de fato, cravou o movimento da máxima. A gente pegou a região aqui, eu mandei pra galera da comunidade, isso aqui é um BPR, né? Para quem é muito fã de SMC, que é quando a gente tem um IFVG e um FVG, e aí é a toda a região, tá? Então, ele parou aqui nessa região, mas não tinha gatilho, ainda mais que foi bem no finalzinho do dia, é uma região bem complexa, até daria para fazer pela tentativa da mínima aqui do dia, para a gente tentar buscar uma compra, mas eu prefiro ficar de fora. Compra mesmo, eu vou tentar mais por aqui, em 87,080 até 86,329, e depois tem essa região que a gente também cravou a mínima, que foi 84,085 até 83,250. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se a gente fosse conhecido, vocês iam estar lascados. Porque não ia funcionar mais nas regiões, porque todo mundo ia entrar nas regiões e o pessoal ia liquidar a gente. Então, sorte de vocês que a gente não é tão conhecido assim, porque a gente tá numa maré boa, hein? Brincadeira. É até ruim quando fica numa maré boa, porque a gente tem que sempre manter a serenidade que isso aqui, eu só tenho que agir conforme sempre operacional. Não é porque eu tô numa maré boa que eu vou alavancar agora e agora já era, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E tem aquela regra do mercado que quanto mais a gente acerta, mais próximo tá do nosso próximo stop, do nosso próximo erro, né? Isso é bem verdade. Então, não dá pra ficar tão animado. Mas é legal de ver, né? É legal de ver, é. Então, 96,560 até 94,140 ainda mantém região de venda do Bitcoin. Lembrando que ele tá 100% ainda de venda. O 288 até fez uma tentativa aqui, ó, de choque nessa região. Mas aí, justamente para reverter a tendência do 288, você precisa fazer o choque, atingir os 50% e aí ainda fazer o primeiro boss, né?
Então, tá de baixa. É mais fácil você estar procurando por venda. Esperar voltar nessas regiões e buscar pela venda para cair de novamente. Até porque o índice de sentimento voltou muito rápido. Não gostei, não. A gente não conseguiu comprar tudo que a gente queria. Queria que a gente fosse lá para 75, 78. Mas esse era já o meu presente de Natal nessa região, então não posso pedir mais coisa. Região de venda aqui próxima, 99.400 até 102.820, tá bom? E o S500 também veio na região que a gente mandou na comunidade na quinta-feira. Você vê, hein? Você vê, cravadinho. Tá respeitando esse canalzinho de alta aqui. Inclusive, a compra também foi aqui, ó, bem dentro dessa região, tá? Tá interessante para vender? Tá sim, mas seria bem bonito se ele rompesse isso aqui ainda para dar a venda mais bonita. Mas pelo próprio 288 minutos, a gente vê que ele tá subindo aqui com pouquíssima força compradora, cansado o preço. De fato, a venda após essa perda aqui, ó, desse candle foi acionada com o stop aqui. Mas lembrando, né? Vender um mercado que é tudo de alta é mais difícil, né? É mais fácil a gente vender o Bitcoin do que o US500, por exemplo. Tá? Região de compra aqui, 6.809 até 6.789, já não é uma compra forte. Compra forte tá para cá. 715 até 692 e depois 6626 até 6595. E aqui a venda 6892 até 6922, certo? DXY também está nessa nossa região de compra aqui, foi onde ele segurou, pertinho da linha de Boss. Também, novamente, o movimento que eu falei para a galera da comunidade que eu acreditava que pode acontecer é justamente ele vir aqui, isso aqui é a região vendedora agora, para cair para a melhor região de compra, que é essa aqui, tá? Então, aqui não tem mais nada a se fazer, vou deixar só para minha referência. Região de venda aqui 99.424 até 99.715. Se passar, ele vem liquidar esse topo duplo aqui. Isso aqui eu já posso tirar. Para cair aqui na melhor região de venda, que é 100.515 até 101.288. Se fizer esse movimento de repicar para cá e cair e liquidar essa região, o melhor ponto de compra está aqui. 98.324 até 98.054. Em contrapartida, o euro-dólar respeitando lindamente também esse canalzinho que a gente desenhou na quarta ou na quinta para a galera da comunidade. Olha onde ele cravou a mínima, hein? Bem no nosso canalzinho, bem em cima da linha de Boss do 288 minutos. E vai seguir essa tendência para ele vir na melhor região de venda que está aqui, em 1,18037, tá? Se o DXY fizer aquele movimento de primeiro repique, a gente cai aqui para essa região primeira aqui do euro-dólar, em 1,6231 até 1,6102. Depois, se ele perder essa região, 1,15986 até 15895 e depois 15822 até 15688. E o ouro, nada a se fazer, tá na nossa região vendedora. Eu gostaria que ele caísse aqui nesse zigue-zague descendente até essa região aqui, 4159 até 4116, porque aqui eu me interesso muito para comprar, para ele romper todas essas regiões e vir para cá, seguindo a mesma tendência da prata, que já está 100% de alta, já está acima dos topos, né? E aqui a gente tem esse topo duplo que vai chamar a liquidez, então eu quero muito mais comprar ouro do que vender. Já vou até tirar essa região aqui já, que já não me interessa, tá bom? Tirar. Belezinha? Então é isso. Um excelente final de semana para vocês. Essa semana eu vou estar em São Paulo, então quem vai fazer os estudos para a comunidade na segunda, terça e quarta vai ser o Clinton, mas quinta-feira eu já estou de volta. Tem uma coisa muito bacana lá em São Paulo e um evento junto com a Nelógica. Vai ser muito bom e grandes novidades estão por vir. É isso. Grande beijo para vocês e até domingo.